Leitura de hoje, livro do profeta Jeremias, capítulo 36. Nós continuaremos a explicação a partir do versículo 20 ao 26. Presta bem atenção no título: O rei lança o rolo do fogo. Como nós vimos nos 3 primeiros versículos desse capítulo, Deus ordena que Jeremias escreve um rolo falando sobre a situação do povo e orientando o mesmo sobre a situação de volta ao arrependimento. E este rolo ele é lido no templo, depois lido aos príncipes e os mesmos levam ao rei na época de Judá. Então esse é o contexto. Passamos a leitura. Foram os príncipes e com o rei ao ato depois de ter depositado o rolo na câmara de Elisama, o escrivão, e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeudi para que trouxesse o rolo. Jeudi tomou a câmara de Elisama, o escrivão, e o leu diante do rei e de todos os príncipes que estavam com ele. O rei estava sentado na casa de inverno pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Tendo Jeudi lido os 4 folhas do livro, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou no fogo que havia no braseiro, e assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos, que ouviram todas aquelas palavras. Posto que Eunatã, Delaías, Gemarias tinham insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não lhe deu ouvido. Então deu ordem ao rei a Jeramiel, filho de Ameleque, e Seraías, filho de Asriel, e Selemias, filho de Abdeel, que prendesse Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta, mas o Senhor os havia escondido. Quero chamar a atenção de vocês seriamente sobre esta situação. A que ponto chega o ser humano que está cego, surdo pelo pecado, ao ponto de pegar as palavras do Senhor escrita como estava no rolo e consumi-la, queimar, destruir as palavras de Deus. Foi o que o rei de Judá fez. E nós vemos que ele não se arrependeu. E pelo contrário, não só como não arrependeu, como ainda mandou prender Jeremias e Baruque, o seu auxiliar. Só que Deus já tinha o escondido. A palavra de salvação, a palavra de arrependimento dos pecados estava diante do rei e ele o recusou. Olha, isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Parando para pensar, qual é a diferença do nosso tempo hoje? O mundo que vivemos hoje. Quantas pessoas têm negado esta palavra? Não têm dado ouvido, têm destruído a palavra de Deus, no sentido de não aceitar. Tem estado surdo, cego diante da verdade que tem sido pregado. Tem preferido jogar a palavra no braseiro e continuar vivendo a vida
pecaminosa neste mundo. Quantas pessoas têm feito igual o rei e não se arrependem? A palavra tem sido pregada, o evangelho tem sido lançado. Só que o evangelho verdadeiro, ele confronta o pecador. Ele confronta os atos pecaminosos. E quando o evangelho verdadeiro é pregado, ele vai chamar o pecador ao arrependimento, demonstrando e mostrando que o homem é um miserável, caído, dependente da graça de Deus. E isso, quando é falado, causa um transtorno na pessoa, assim como criou no rei. Desespero, às vezes, de afronta, no qual ele pode chegar a tomar uma atitude radical, como tomou o rei aqui, de virar as costas e nunca mais dar ouvido à palavra de Deus. Só que haverá uma consequência. Assim como houve para este rei, haverá para todos aqueles que não derem ouvido à palavra de Deus. É sério, é muito sério. Ainda há tempo de arrepender, ainda há tempo de voltar, ainda há tempo de dar ouvido à palavra que tem sido pregada. O momento é hoje, o momento é agora. Ainda há tempo, você que não aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, aceitar. Não faça como este rei. Não prefira as coisas deste mundo ao invés de Cristo. Porque Jesus, ele é o único que pode te dar a salvação. E outra, a vida eterna. A vida neste mundo é passageiro. Um dia nós iremos partir deste mundo. E aí, como será a sua vida após a morte? Sem Cristo? Se você negar, queimar, destruir este rolo, a palavra que tem sido pregada, olha, a sua vida será de condenação eterna. Mas se você ler e aceitar as palavras que estão escritas neste rolo, aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, aí sim, você terá a vida eterna.